gente que é radical acha que o dom, ele funciona um dom sozinho. Nem sempre é assim. Às vezes entra em funcionamento 3 dons para provocar um milagre. O dom da fé, o dom de milagres, os dons de curar. Por quê? Porque vamos supor que você pega aí uma pessoa que ressuscitou. Se ela morreu, é por alguma eventualidade, ou por um tiro, ou por uma doença. Então, quer dizer, para a pessoa, se ela só ressuscitar e continuar doente, ela vai morrer de novo em seguida, um exemplo. Então, precisa vários dons, né, ali, para a gente entender melhor, que entrem em funcionamento. Então, às vezes, a pessoa está pensando que ela está fluindo de uma maneira, mas é várias coisas que Deus está fazendo que, às vezes, para nós se confunde um pouco. Mas não importa o que está acontecendo, importa que aconteça. Não tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas. Não, eu tenho dom disso, então eu vou só nisso e se fecha. É um erro. Você precisa estar aberto para o Espírito Santo poder fazer coisas diferentes na sua vida, agir de maneiras diferentes. Eu queria falar sobre isso lá atrás, esqueci, lembrei, que o Espírito Santo nos ensina, nos corrige, eu até falei sobre isso, nos dá, são 25 anos até mesmo de puxada de orelha, às vezes, né? A gente que anda na unção pensa que Deus não puxa a orelha da gente, puxa. Então vou dar um exemplo aqui. Como existe o dom da palavra de conhecimento, e a palavra de conhecimento é uma revelação que nos mostra o que Deus quer fazer na vida de uma outra pessoa. Por exemplo, eu posso receber uma palavra de conhecimento acerca de uma doença que alguém tem, um problema na vista, um problema de ouvido. Ele mostra para mim e fica mais fácil para eu trabalhar com a pessoa. E se eu revelo um problema na vista de uma pessoa que não falou nada para mim, a fé dela aumenta em 10 vezes mais. Então, por exemplo, uma pessoa é revelada na igreja com um problema na vista, que ninguém sabe. Teve um caso aí que eu orei para uma mulher que Deus revelou a vista dela, mas nem o pastor sabia que ela era cega daquela vista, porque aparentemente era tudo bem, então ela nunca contou que ela nasceu cega de uma vista, porque se olhando para ela, você não via deficiência. Quando foi revelado aquilo, a fé daquela mulher aumentou em 1.000.000%. Por quê? Ela nunca viria para frente se chamasse assim, olha, vem os doentes para frente. Ela não iria para frente. Ela só foi para frente porque ela foi revelada. Então, olha como esse dom provoca milagres em pessoas que nunca iriam aceitar por não crer. Por exemplo, eu nasci cego. O pastor está chamando para ser curado. Eu não vou lá na frente, porque eu sou cego. Não sei se é muito improvável isso acontecer. Já estava acostumado. Tipo assim, a minha fé não alcança isso agora. Quando diz assim, uma pessoa da vista direita que não enxerga desde pequenininha, desde que nasceu, meu amigo, aí a pessoa fala, é comigo, eu vou lá, Deus está falando para mim lá, eu vou lá. Mesmo assim a mulher não foi, o marido deu um empurrão nela, falou, é com você, vai lá. E ela enxergou, né? Olha que coisa fantástica. Aconteceu um outro caso desse, eu não posso esquecer de falar rápido aqui de como Deus puxou a minha orelha, que eu quero falar sobre isso, me lembra. Aí aconteceu um caso lá nos Ribeirinhos, de um homem, rapaz, que Deus me deu uma palavra de conhecimento do ouvido direito. Olha, isso é forte, ouvido direito. Bom, chamamos muitas pessoas da palavra de conhecimento. Se você não sabe o que é uma palavra de conhecimento, você vai ter que entrar nas nossas escolas, lá no YouTube, lá nos lugares, né? E aprender sobre tudo isso para você crescer mais. Palavra de conhecimento são revelações que podem ser para cura ou para outras áreas, são coisas que Deus quer revelar acerca de outras pessoas para elas serem libertas e curadas e usa as nossas vidas para revelar isso, como vai ter aqui hoje, palavra de conhecimento para a cura da sua vida, aí você vai receber. E aí eu recebi várias, entre elas um ouvido esquerdo. Bom, aí eu ministrei sobre as pessoas, um homem caiu no altar e ficou lá. Daqui a pouco o homem levanta, eu estou ministrando sobre outras pessoas, ou colhendo testemunho, e a mulher começa a gritar assim, a mulher desse homem, ele está vendo, ele está vendo. Aí eu olhei assim, não entendi nada, falei, eu olhei pelo ouvido do homem, e a mulher disse, ele está vendo? Que negócio é esse? Aí eu fui lá, falei, não, o que está acontecendo? Ela falou, ele está enxergando. Eu falei, mas eu olhei para o ouvido, ela disse, sim, ele era cego e surdo. Aí eu vou explicar. Aí o cara olhando para mim assim, é um milagre fantástico. O cara olhando para mim assim, ele fala assim, me dá o seu dedo.
Aí ele pega a minha mão, meu dedo e coloca aqui nele assim. Tinha um buraco aqui. Ele tomou um tiro. Aí ele pega a minha mão assim, coloca aqui debaixo, aqui tinha um buraco. Você põe a sua mão aqui em você aqui assim, em você mesmo. Você sente o osso aqui, tá vendo? Sente. Aqui não tem osso aqui? Tem. O osso dele tinha uma cava assim. Tinha um buraco, a bala saiu aqui. Então ele tomou um tiro aqui, entrou arrebentando as vistas todas, arrebentou tudo, saiu de baixo, mas cegou. Ele ficou cego das duas vistas e surdo do ouvido que ele tomou o tiro, mas ele ouvia do outro. Olha que coisa impressionante. Um ouvido ele ouvia, mas ele ficou cego e surdo dessa vista. Então, quando ele recebeu o milagre do ouvido, abriu as vistas também. Olha que coisa, a unção. E aí a mulher gritava porque ela falava, agora ele tá me vendo. Quer dizer, mais importante para ela era ele ver, porque agora ele podia ver ela, podia ver o filho, podia ver as pessoas. E tá lá no YouTube esse milagre. Glória Tá a lá, Deus. é forte o negócio, forte. entendeu? É um milagre que a gente não sabe explicar, porque forte. pensa que um projétil destruiu tudo, arrebenta, acabou com tudo lá dentro, cara. Milagre. Não tem como você falar assim, não. É impressionante, né? É impressionante. É muito Apóstolo, é só falando assim, ó, ele falou 4 maneiras que Deus cura, mas eu acho que eu vou deixar essa última para o próximo programa, que eu quero que ele fale também do ônibus. Ele vai falar como Deus puxou a orelha dele e falar desse que teve uma guinada. Quando ele veio há 2 anos atrás, porque o programa número 6 que ele participou, ele estava lançando o ônibus, mas não tinha feito nenhuma viagem. Agora já tem 2 anos depois, ele fez várias viagens, e aí ele conta isso. Então, contar primeiro como puxou a orelha e falar dessa fase do ônibus para ele fazer a oração de transferência. Amém. Então, falta uma coisa que ele não falou, mas vamos marcar, senão não vai dar tempo de falar do eu ônibus. falei sobre dons bem também culto também, bem bem culto. superficialmente. Ele vai lançar... A gente pode voltar depois falando sobre os dons, né? Essa ferramenta, e falar sobre a quinta, A quinta. que é forte. A quinta qual é o... A quinta é o ambiente de glória. glória. A Isso aí é atmosfera muito da bom, presença é muito forte. Então, próximo programa nós vamos começar já nessa quinta, um ambiente de glória. Vai ser até o tema do programa, ambiente de glória. Então pode contar aí, apóstolo. Fico até arrepiado, né? Muito forte. Eita. Então, como eu fui... como que eu vou dizer? O preconceito de orar por imposição de mãos foi quebrado na minha vida através de palavras de conhecimento. Deus usou a ferramenta de palavra de conhecimento, me dando a do ombro. Eu fui para a padaria, a mulher foi curada e dali para frente Deus começou a me usar muito em palavra de conhecimento. Muito, muito, muito. Então, tem cultos que eu recebo 40 palavras de conhecimento. 30 palavras de conhecimento. Recebo muitas, entendeu? Muitas. E teve um culto que eu fui chamado para fazer um culto de milagres e eu não recebi nenhuma. Eu achei estranho porque todos os cultos eram muitas e de repente nenhuma, sabe? Eu falei, Deus, cadê, né, o dom? Cadê a palavra de conhecimento? Nada. Aí eu pensei assim, eu vou mudar a mensagem. Eu fui chamado para o culto de milagres, mas eu vou pregar outra coisa, porque, pelo jeito, Deus não quer, nesse culto, fazer esse tipo de trabalho. Quer seguir uma outra... Na minha opinião, eu mudei a mensagem. Deus não mandou eu mudar. Eu mudei por minha conta, já tinha uma mensagem. Mudei e comecei. Rapaz, não rompia. E não fluía, sabe? Quando eu estava fora da direção, a verdade é essa, né? Eu estava fazendo o que eu queria, que eu achei que eu devia fazer. Hoje eu procuro ser guiado pelo Espírito. É muito bom você ter um caminho, mas às vezes no meio desse caminho Deus te leva para outros e você não pode ficar preso, né? A um sermão, a uma coisa. Não é bom isso, porque isso impede o Espírito de agir como ele quer agir. E eu fui ali para uma metodologia, fui pregar uma palavra metódica, vamos dizer assim, não pensando nisso, mas foi o que eu fiz, abri uma palavra levando mais para um outro lado. Quando chegou no meio da palavra, Deus falou claro comigo, para tudo, chama todos os doentes para frente. Aí eu questionei Deus, eu converso com Deus, eu falei, Deus, mas o Senhor não me deu nenhuma palavra de conhecimento? Como que eu vou chamar os enfermos para frente? Ele disse assim, você precisa de palavra de conhecimento. O povo precisa, mas eu não. Eu sou o Senhor. E hoje eu vou te ensinar
você se desprender desse dom que eu te dei, porque você está muito preso a esse dom e eu quero você livre, sem se preocupar com isso. Então chama todos os doentes. Foi a primeira noite que todos foram curados. Todos. Não houve uma pessoa que não foi curada. Deus disse assim: eu sou o Senhor, eu não preciso de palavra de conhecimento. Eu curo como eu quero, a hora que eu quero, do jeito. Você é o meu instrumento. Você não pode se prender a método. Você está preso a uma das coisas que eu te dei. Eu quero você livre, porque eu quero que você possa dançar no espírito. Você possa, né, fluir no. Como que a gente usa essa palavra? Espontâneo, né? Não dentro de uma caixinha, como eu vou ensinar. Então Deus puxou minha orelha e me ensinou o Randy Clark também. Aconteceu a mesma coisa, eu fui saber depois, só que com o Randy foi diferente. O Randy, Deus naquela noite, ele não curou ninguém, na minha não. Comigo foi diferente. Comigo, ele não me deu as palavras, mas ele curou todo mundo. Com o Randy Clark, ele não curou ninguém, nenhuma pessoa foi curada. Aí o Randy ficou muito triste, foi conversar com o Bill Johnson, e o Bill falou assim: foi Deus que fez isso. Você acha que Deus está curando por causa do seu jejum? Você acha que Deus está curando porque você é o Randy Clark? Hoje ele está te mostrando que ele cura porque ele é o Senhor e ele te escolheu para fazer isso. Não foi você que escolheu ele. Então ele vai fazer na sua vida. Você está muito preso achando que as coisas estão acontecendo pelo que você está fazendo, o preço que você está pagando. É importante pagar o preço, não estou dizendo para você não pagar preço, mas chega uma hora que você tem que entender que não é você. Você não vai comprar o milagre. Você não vai pagar o milagre. Jesus já fez isso. Então, ele estava muito jejum e estava atrapalhando as equipes, porque as pessoas vinham para o Brasil e ele botava todo mundo para jejuar. Não sei se você está entendendo. E tal. Então, o que Deus fez? Não curou ninguém aquela noite. E o Bill falou para ele: amanhã todos vão ser curados, só para você saber que não é o jejum e que não é o que você está fazendo. Ele te escolheu e ele vai curar todo mundo amanhã. No outro dia o Randy foi, todos foram curados. Era só um ensinamento, que não era ele. Né? Então, às vezes, tem um monte de gente que fala comigo todo orgulhoso: eu estou há 60 dias, eu estou há não sei quantos meses, Deus vai fazer coisa. Irmãos, Deus não vai fazer porque você está fazendo isso. Ele vai fazer porque ele é Deus, porque ele já te escolheu. Isso vai fazer você ser sensível, isso vai fazer você ter mais intimidade, isso vai fazer você se aproximar mais, ouvir mais o Espírito, mas você não vai acrescentar um milagre na vida de Jesus por um jejum seu. Não vai. A gente não vai mudar o que Deus tem para fazer. Então, se Deus te escolheu, ele vai te usar. E eu demorou para mim aprender isso. Então, houve um tempo da minha vida que eu ia pregar milagres, as pessoas me chamavam, eu ficava com a mão gelada, rapaz do céu, eu ficava preocupado. Aí Deus falou assim para mim: você vai morrer de infarto. Você vai ter um infarto, porque você está sofrendo por mim. Vamos fazer um trato. Deus falou assim, não usou essa palavra, mas tipo assim, ele disse assim para mim: vamos fazer o seguinte, o seu papel é gerar fé, o meu é curar. Não se preocupe, eu vou curar. A partir dali eu descansei. Não fico mais com a mão gelada, não fico mais com medo, não fico mais sofrendo. Claro que eu jejuo, claro que eu oro, mas não para Deus fazer. Eu faço isso para me aproximar dele, para mim ouvir melhor a voz dele, para mim entender a direção daquilo que ele quer fazer, né? Então, muitas vezes o jejum é para nós mesmos, não é para Deus. Deus não precisa do seu jejum. Você precisa jejuar para ter intimidade com ele. Pega essa chave. Isso é muito forte. Então,